não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra do Senhor. A palavra aqui, nós podemos ver que nós temos que semear na casa do Senhor. Semear é uma ordem. Semear não é o que sobra. Semear é tirar os 10% que pertence ao Senhor e entregar na casa dele. Porque os 10% não é nosso. Tem gente que confunde isso, pastora. Acha que os 10% é dele, que os 100% que ele recebe é todo dele. Mas Deus, ele abençoa mais e mais aquele que dá. Com alegria, sem tristeza. Sem pensar no amanhã. Eu quero dizer que Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Eu quero dizer que é através do dízimo, da fidelidade. Porque quando eu tenho que dar, eu não penso. E Deus não tem deixado faltar. É como o pastor fala. Não é hoje eu vou dar, esse mês eu vou dar, mês que vem eu não vou dar. Mês que vem eu dou, esse mês não vou dar não. Porque Deus já me deu prova disso, eu já contei um testemunho aqui. Deus já me provou isso. Então, irmãos, outra coisa, quando você tiver, não deixe de ofertar na casa do Senhor. Não deixe de ofertar. Mesmo que você dê o dízimo, se você tem condição de ofertar, você oferta no gasofilácio. Você vai ver que maravilhas Deus irá fazer na sua vida. Deus tem me provado. E eu tenho recebido através de ofertas, através da minha fidelidade com o meu dízimo. Eu agradeço ao Senhor, porque Ele não tem deixado faltar. Então, irmãos, nessa noite, que cada um que puder ofertar, venha ofertar. Se tiver no dia de você devolver o seu dízimo, venha com amor, venha com alegria. Porque Deus, Ele irá receber de todo o coração. Pode vir em nome de Jesus. Que nesta noite Deus possa continuar abençoando a cada um dizimista, a cada um ofertante, em nome de Jesus. E já quero chamar a missionária Simone, já para trazer aquela palavra abençoada para nós. Aplauda em nome de Jesus. A paz do Senhor, amém? Não é bom largar não, né? Esse amém foi para mim, agora é para Jesus. A paz do Senhor, amém? Viu como melhora quando é para Jesus? Quando é para Jesus, melhora. É um prazer enorme estar aqui. Eu amo os pastores de vocês. São amigos de longa data. Agora que eu estou entendendo por que Deus não me deu a palavra que eu queria que Ele desse. Estou entendendo? Eu passei a semana toda pedindo a Deus uma palavra baseada no tema, no dia escolhido. E aí hoje nada, e hoje nada. Meu esposo chegou do trabalho 5 horas da tarde, eu estava fazendo café para ele tomar café.
Aí ele chegou, sentou assim na cozinha, né, para tomar café. Minha filha também. Eu falei, Deus não me deu nada. Que desespero que dá na gente, meu Deus. Porque a gente não é porque a gente quer trazer o que a gente quer. Muito pelo contrário, é que a gente sabe que é dele, que vem dele, que tem que ser dele. E a gente entra num certo desespero. Eu falei, meu Deus, o que eu vou levar para o teu povo? Porque o povo, vocês são dele, não são meus. E eu estava preocupado, falei, meu Senhor, o que eu vou falar para esse povo? O que o Senhor quer falar para esse povo? E aí meu esposo foi contar uma coisa que estava acontecendo lá no serviço. Eu ia abrir a boca para falar um negócio, ele vai ver depois, está sendo gravado? Tá? Ele vai ver depois mesmo. Eu ia abrir a boca para falar um negócio, aí fechei a boca e Deus falou a passagem que eu tinha que pregar. Eu falei, meu Deus, nada como usar o nosso próprio testemunho para trazer a palavra do Senhor, né? Ou seja, a gente apanha também. E muito, quando a gente traz uma palavra, a gente apanha primeiro. Mas como eu ia dizendo, eu amo essa família. Eu gostaria de estar aqui mais vezes, mas os cultos são nos mesmos dias que a minha igreja. E aí não dá para estar aqui. Mas sintam-se privilegiados por serem ovelhas desses pastores. Pastora Fabiana, que amo de montão, pastor Rogério. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Quase não foi, mas foi. E Deus é fiel. Eu trago um abraço dos nossos apóstolos, com toda certeza. Estou debaixo da bênção para estar trazendo essa palavra para vocês. E se em algum momento eu largar o microfone, é porque eu falo muito alto e às vezes eu largo o microfone. Se eu tirar a sandália, pode? Tá bom. Tem que aproveitar, né? A palavra do Senhor de hoje está em Jó. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu pedi a Deus uma palavra para a mulher, com tema para a mulher, com tema de cura. E aí fui pedindo. A direção é de cura, mas não é só para a mulher. Jó, capítulo 2, versículo 8 e 9. A minha tradução é bem renovada. Pode estar diferente na sua, tá? E por que eu vou ler ela? Porque justamente por ela estar bem renovada, eu quero que vocês entendam essa palavra, porque ela vai ter um cunho de cura para a sua vida em nome de Jesus. Diz assim, sofrendo muito, Jó se sentou sobre um monte de cinzas e com um caco de barro começou a coçar as suas feridas. Aí o versículo 9 diz assim, a esposa de Jó, revoltada, exclamou, você ainda vai tentar ser muito religioso, mesmo depois de tudo que Deus nos fez? O melhor que você tem a fazer é amaldiçoar isso tudo e a Deus e então morrer. Pode fechar sua Bíblia. Pegou aí? Jó capítulo 2, versículo 8 e 9. Sempre que nós lemos essa passagem de Jó, a gente tem certeza da integridade, o coração voltado para Deus, a gente tem certeza da fidelidade, a gente tem certeza de tudo que Jó era diante de Deus, um homem temente, um homem que não negou a Deus, não é essa a história que a gente tem essa visão dessa passagem. E toda vez que a gente ler essa passagem, a gente tem uma visão da mulher tola. Não é assim? Toda vez que alguém vai ler, alguém vai falar dessa passagem, a gente sempre tem a visão da mulher tola. Só que nós somos essa mulher tola. E não são poucas as vezes que nós somos. E quando eu digo essa mulher tola, eu digo essa pessoa tola. Porque você pode ser o homem que hoje está aqui para nos ajudar a comemorar o Dia das Mulheres. Mas muitas das vezes, como pessoa, você também é tolo como essa mulher. E o que faz essa pessoa, como foi ela nesse dia, se tornar uma pessoa tola? O que faz muitas das vezes nós, como pessoas que mesmo estando em Deus, nos tornamos pessoas tolas.
E eu não falo isso como forma de te julgar. E eu não falo isso como forma de fazer você te... Não, muito pelo contrário. Eu venho hoje aqui para te mostrar o lado diferente dessa história. Porque o que nos faz muitas das vezes ter atitudes tolas é porque algumas pessoas que estão ao nosso redor não entendem o que a gente está passando, não entendem o que a gente está vivendo. São pessoas que estão mexendo a colher numa panela que não está quente igual a nossa. E como diz aí, só sabe a quentura da panela, a colher que mexe. E eu não sei como que está a quentura da tua panela. Eu não sei o quanto está fervendo os seus órgãos por dentro, seja de alegria ou seja de tristeza. E aquela mulher estava sofrendo. Porque qual é a mulher que olha para a sua família e vê a sua família indo embora, seus bens indo embora, seu marido todo ferido, cheio de dores, o externo dele já denunciava isso. E como é que denunciava? Ele já queria coçar as feridas com um caco de telha. De vez em quando dá uma coceira nas minhas costas agora, eu não sei se é porque a pele não está mais esticada. E aí eu viro para minha filha e falo assim, pega o garfo para a mamãe lá. Gente, pode comer na minha casa, tá? Os garfos são lavados. Mas na hora do meu desespero, fiz isso várias vezes. Pega o garfo lá. E aí tem aquele garfo de churrasco grande, né? E aí eu pegava o garfo, irmãos, era terrível. E aí eu metia o garfo nas costas para coçar. Porque eu não estava preocupada se o garfo ia machucar minhas costas. Eu queria coçar. E confirmou-se isso quando você me disse... E aí ele não estava mais preocupado com a dor que o caco que estava passando na ferida poderia causar. Ele só queria coçar porque a coceira perturbava mais ele do que a dor que a ferida estava trazendo. E é desesperador, porque quando você tem uma dor, seja ela em qualquer parte do seu corpo, você fala para o seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, para sua esposa, para o vizinho, para o pastor, para a pastora, você vira e fala assim, tá doendo a minha cabeça. Pronto, então vamos resolver o problema da cabeça. Vamos pegar um analgésico, um Tilenol DC, ou sei lá, outro que exista que é referente, para a cabeça e vamos tomar esse remédio, vai passar. Quando você está com uma dor no estômago, tu vai tomar os prazóis da vida aí para passar. Você está com uma dor nos ossos, você vai tomar lá um remédio para os ossos para passar. Mas quando você está com coceira, se ela for interna, você não tem o que fazer. Você não pode se rasgar porque está coçando. Você não pode arrancar os pontos porque alguma coisa está cicatrizando. Você não pode sair correndo. Você fica sem saber o que fazer. E o maior desespero dessa mulher era justamente não saber o que fazer, porque o marido não estava sentindo só uma dor de cabeça. Porque se fosse, ela daria um analgésico para ele para tentar resolver a situação. Deus não estava só deixando de responder. Ela estava mais confusa do que antes, porque além de não falar nada, na cabeça dela, Deus tinha tirado tudo que ela tinha de melhor. Ela já tinha perdido todos os bens. Ela já tinha perdido todos os filhos. E a única coisa que ela tinha que poderia fazer com que ela se mantivesse em pé naquele momento era o esposo. E o esposo dela estava ferido. E o esposo dela estava machucado. E a fé que o esposo dela tinha não era a fé que ela tinha. E é aí que eu quero dizer para você. Quando você para se apegar ou para tentar ter a fé que o outro que está do seu lado tem, você começa a viver preso. Você começa a viver presa. Porque você começa a entender que você precisa ter aquilo que o outro demonstra ter. A fé que o marido daquela mulher tinha era grande.
era tão grande que fazia dele um homem íntegro. Mas a fé que ele tinha não era suficiente para alimentar a fé que ela precisava ter. Ele acreditava em Deus. Ele sabia que Deus estava fazendo tudo aquilo. Mas ela ainda não tinha essa convicção. Ela ainda não acreditava dessa forma. E eu vou te falar, Deus ainda estava no comando de todas as coisas. Deus ainda estava no meio disso. Você olha para a leitura corrente, para o restante da leitura, e você não vai ver Deus punindo essa mulher. Você não vai ver Deus cobrando algo dessa mulher. Você não vai ver Deus puxando a orelha dessa mulher. Muito pelo contrário, Deus restitui a vida de Jó, sendo ela beneficiada por toda essa sustentação que Deus estava dando. Porque eles ainda tiveram mais 10 filhos. Deus restituiu o dobro de tudo que aquele casal tinha. Aquela mulher foi beneficiada. E você acha mesmo que Deus ia beneficiar a mulher somente por causa do homem? Eu sei que muitas das vezes você é beneficiada por causa do teu pastor, por causa da oração da tua igreja, por causa da oração do teu líder, por causa daquilo que Deus faz na vida dos teus pais, por causa daquilo que Deus faz na vida da igreja. Mas quando Deus precisa fazer uma cobrança a você diretamente, Deus não vai fazer que o outro seja cobrado para que você tenha benefícios. Deus não vai cobrar do outro para que você seja beneficiado. Deus é justo. E se eu digo para você, não, tá tudo bem, ela podia falar o que ela quisesse, que ela ia ser beneficiada só por causa da integridade do marido dela, eu estaria te dizendo que como filha, como ovelha, você poderia continuar errando dentro da tua casa. Que como ovelha, você poderia continuar errando dentro da tua igreja. Afinal de contas, você seria beneficiada por causa da oração dos teus pastores. Eu poderia dizer que você podia ser desobediente aos seus pais. Afinal de contas, seus pais oram pela vida dos filhos. E vocês seriam beneficiados por causa da oração dos pais. Mas não! Se Deus tivesse que cobrar por um erro tão grave, como nós muitas das vezes apontamos através dessa passagem, na vida dessa mulher, ele teria cobrado. O que eu estou querendo dizer para você é que nos dias atuais, nós trazemos para nossa mente uma cobrança que não é Deus que está fazendo. Nós trazemos para nossa mente uma cobrança que não foi Deus que determinou. Nós trazemos para nossa mente uma cobrança que a sociedade impõe sobre as nossas vidas, para nós alcançarmos pontos que ainda não são alcançáveis por limitações que nós temos, e está tudo bem sobre isso. Aquela mulher não tinha alcançado ainda o nível de fé que o esposo dela tinha alcançado. E não tinha nenhum pecado nisso. Deus só queria que ela entendesse o agir dele no meio daquele processo todo. E aí ela se desespera no momento onde eu e você também nos desesperamos. Quantos de nós olhamos para as nossas vidas hoje e aí você vê que a sua casa não é como você queria? Você olha para as paredes da sua casa e fala assim, nossa, como eu queria pintar essa casa. Como eu queria arrumar esse quintal. Como eu queria dar um jeito nesse quintal. Como eu queria ter 2 quartos. Como eu queria que meus filhos tivessem quartos separados. Como eu queria que meu trabalho fosse diferente. E aí você vê que nada disso acontece. Aí para ajudar, ao invés de acontecer algo que melhore a tua vida, acontece algo que na sua visão piora. Aí cortam a tua luz. Teu filho, tua filha chega para você e precisa de uma fralda, de um leite. E você vai olhando, vendo que as coisas estão sendo tomadas da tua vida. E parece que Deus está contra você e contra tudo aquilo que você está fazendo em prol dele. Parece que tudo que você está fazendo não está sendo contado lá nas anotações de Deus.
Parece que ele se esqueceu da tua casa, da tua vida, da tua família, do teu ministério. Parece que ele se esqueceu de todas as coisas que ele te prometeu. E aí você começa a caminhar, mas você vai caminhando devagar, vai caminhando lentamente. E aí você começa a dar um passo pequeno atrás do outro, porque afinal de contas, você é a ovelha que precisa estar na igreja. Você é o pastor que precisa estar aqui. Você é a filha do pastor, o filho do pastor que precisa estar na igreja. Em outras palavras, você é a mulher de Jó. Aquela que precisa mostrar que é a mulher do homem mais íntegro da cidade. E é esse o peso que está fazendo você definhar nessa caminhada. E é esse o peso que faz você ficar com a sua alma consumida. Porque quando você não quer estar aonde você está, pela realidade para a qual você foi chamado, a tua alma começa a parar. Você vai pensar que eu vou te dizer assim, descansa, minha filha. Descansa, meu filho. Não é para você fazer nada, não. Muito pelo contrário. Estou te explicando a receita para você entender qual é o problema e solucionar ele para continuar caminhando. Você é filha, você é pai, você é ovelha, você é pastor. Vai fazer o quê? Entregar a igreja? Não. Vai fazer o quê? Deixar de ser filha? Deixar de ser filho? Não. Vai deixar de ser mãe? Vai botar os filhos para adoção? Pode rir, irmã. Fica tranquila de rir, que eu sei que dá essa vontade de vez em quando. Lá em casa eu tenho duas que eu falo assim, meu Deus, não dá para emprestar para outra mãe, não? Não é assim que a gente pensa? Claro que a gente pensa. Vida de mãe não é fácil, de pai também não é, não. Nossa vida não é fácil e não vai ser fácil mesmo. Vou te contar um segredo que você não vai gostar de saber. Não vai melhorar. Nossa, missionária pessimista que meus pastores chamaram. Não é não, é a Bíblia que diz isso. O final dos tempos está aí. E o amor de muitos vai esfriar. Mas esses muitos não são todos. E se você quiser, no meio desses outros. Se você está aqui hoje me ouvindo, é porque Jesus quer te dar esse recado. Porque Deus não fala com quem ficou em casa. Vamos parar com essa mania de que fulano tinha que estar aqui. Até tinha, mas não tá. Quem tá é você e eu. Então quem tem que apanhar com essa palavra? Eu e tu. Juntinho. Porque esse é o nosso Deus. E aí você começa a perder a direção, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo. E às vezes não são os filhos que você perde, mas é o amor pela obra, é o amor pelos filhos, na realidade para o qual Jesus te chamou para amar. E o que eu quero dizer com isso, que é um pouco pesado, mas eu preciso falar. Quando eu digo para a realidade que Deus te chamou para amar teus filhos, eu digo amar eles da forma como Jesus te chamou para amar. Teus filhos são bênção do Senhor para a tua vida. Foi Deus quem te deu ele. Quem te deu ela. E o primeiro ministério para a tua vida é cuidar dos teus filhos. E já pensou? A criança faz lá. Quem tem criança pequena, eu entendo perfeitamente. Você está lá num dia bem cansada. Você está lá num dia que você queria só um pouquinho mais de paz. Quando você olha para o lado, a criança tirou o cocô das calças e passou na parede. Nesse dia, você precisa vir para a reunião, porque a reunião é com os pastores. Tu coloca a sandália na porta e a sandália arrebenta. Tô falando que já aconteceu comigo. Mas o que acontece com muita gente? A criança passa cocô nas paredes todas, não dá tempo de tu limpar. Das duas, uma, ou tu falta a reunião, ou tu limpa a parede de cocô. Pode rir, gente. Que eu sei que dá vontade de rir.
Pode rir. E aí você olha e fala assim, gente, olha só, não vou me estressar não, é o inimigo. É o inimigo, não vou me estressar. Você pega a criança, troca a fralda rapidinho, joga lá um desinfetante pela parede e sai voado, bota a sandália no pé para descer a escada com criança que acabou de cagar a parede, a sandália arrebenta. Aí você, obrigada, também. Aí você olha para a sandália, aí você já não vê mais o demônio mesmo, né? Aí você já acha que você é o demônio naquela hora. Porque aí você já não pensa mais em nada. A tua vontade é de jogar todo mundo pro alto, meter o pé e andar sem fim. Não é assim? Por que a gente julga a mulher de Jó? Se uma parede com cocô, uma sandália arrebentada já me deixou. Você imagina? Quem é que pensa em perder filho fisicamente? O filho falecer? Ninguém pensa nisso. Ela perdeu um atrás do outro. E perdeu todas as coisas que ela tinha. E aí, quando ela pensou, epa, peraí, eu tenho o meu marido, eu tenho o meu suporte, eu tenho aonde recorrer, eu tenho a quem chamar. Eu não tinha nessa hora, não. O Dimar estava trabalhando, eu tinha que ir sozinha com as duas crianças para a igreja, e eu não podia faltar. É óbvio que, diante da situação, se eu ligasse para os meus pastores e dissesse assim, olha só, minha filha cagou a parede toda, eu meti o pé na sandália, a sandália arrebentou, eu tô querendo arrancar os cabelos da minha cabeça e botar elas no varal secando. Eu não tenho condições de ir para essa reunião. Eu não tenho. Não tenho porque eu tô quase pegando essas crianças e pendurando no varal. Vocês acham que queria dizer que eu tinha que ir para a reunião? Eles iam dizer o quê? Irmã, acalma o anjo, segura a tua onda, fica em casa. Depois a gente conversa. Falando da minha apóstola, ela falaria nessa leveza mesmo, gente. O pau quebrando, o mundo caindo, e ela ia dizer, irmã, vai dar tudo certo. Mas sabe o que estava fazendo com que eu me desesperasse mais ainda? Não era um cocô na parede, não era a sandália arrebentada. Era a missionária que precisava estar na reunião com os pastores. A minha posição estava acabando com o meu emocional naquele momento. Porque eu precisava ser uma mãe exemplar, uma missionária exemplar para executar aquilo que eu achava que eu devia executar. E tá tudo bem até aí. Quando escangalha, quando você pega a sua posição e acaba com o seu emocional. Teus pastores não vão querer você dentro da casa de Deus com o emocional destruído, porque você não vai conseguir executar aquilo que eles precisam que você execute. Teus pais não querem destruir o teu emocional, não, eles querem te guiar, é diferente. Teu marido não vai destruir o teu emocional, ele quer uma esposa curada. Só que nós queremos ser super mulheres e super homens. Homem tem aquela posição de que homem não pode chorar. Vocês choram aqui? Você chora, irmão? Graças a Deus. Você chora, irmão? Você chora? Ah, mas pelo menos chora, né? Graças a Deus. Pastor, você chora, né? Mas chora? Homem pode chorar? Você está achando que um copo que tem uma goteira d'água no meio dele vai encher ou não vai? É, irmã, é assim.
E aí uma hora transborda, e quando transborda é aonde a gente faz tudo errado. O problema não é o copo encher, o problema é o que a gente faz quando o copo está cheio. O problema não estava em ela se revoltar, porque ela se revoltou diante de tantas percas. O problema não estava em ela ficar triste, chateada. O problema não estava aí, porque você tem o direito de se entristecer, você tem o direito até de se irar. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Significa que a gente vai se irar. Sabe aquele cascudo que a gente tem vontade de dar umas outras pessoas de vez em quando? Pois é. Vai dizer que você não tem vontade de dar cascudo nos outros? Vai dizer que você não tem vontade de bater umas portas aí? Claro que tem. Você vai bater a porta? Você vai dar o cascudo no outro? Quando Deus disser não para você, você vai ter raiva, uma ira, que você vai chamar de santa. Tem nada de santo nisso, não. Porque é ela que faz pecar. Se a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, é porque é essa ira que faz pecar. E aí eu paro para te explicar o principal dessa mensagem. O controle das tuas emoções precisa estar 100%. Você não precisa ser a mulher super poderosa, o homem super poderoso. Não tem essa. Você pode ser o homem mais íntegro da cidade, do bairro. Você pode ser todo certinho, mas uma hora teu copo vai precisar transbordar, porque você fica a todo momento tentando controlar tudo em você e tudo ao teu redor. Mulher tem esse mal. Dona de casa, principalmente. Quer controlar tudo e todos. Nós fazemos isso. O problema é que a gente não controla tudo. Aí o que acontece? Lembra que eu falei um passinho de cada vez? E aí você dá um passo devagar para mais longe. Você tentou uma coisa e você não conseguiu, você dá um passo para mais longe de novo. Você tentou controlar outra pessoa e não conseguiu, você dá um passo para mais longe de novo. Você tentou controlar a igreja e não conseguiu, você deu um passo para trás, mais longe, mais um pouquinho. E assim você vai se afastando, porque é um pingo atrás de outro pingo, até que esse copo transborda. E aonde ele transbordar, dependendo do dia, do local e da hora, você não se contém. E aí você abre a boca e acaba falando coisas que, ao invés de te levar para mais perto de Deus, que ao invés de te levar para mais perto da promessa, que ao invés de te levar para mais perto do propósito, que ao invés de te levar para mais perto da tua vitória, começam a te levar devagar para mais longe. Começam a fazer você retroceder. Começam a fazer você pensar que Deus te esqueceu. Começa a fazer você imaginar que Deus te abandonou. Começam a fazer você imaginar que a tua família não te ama mais. Começa a fazer você pensar que a igreja não te ama, que as pessoas não gostam de você. Mas isso é o teu copo que está tão cheio que não tem condições de entrar mais nada. E quando eu digo entrar mais nada, eu falo das coisas ruins e das coisas boas. Tem pessoas que estão com dificuldade até de ser amada. Teu copo emocional já está tão cheio que nem o amor consegue mais chegar perto de você. Você já não confia mais nas pessoas. Afinal de contas, teu copo está cheio. E ele está cheio porque foi um monte de pessoas que te decepcionaram. Isso acontece. Mas você crê nesse Deus que você serve? Você confia nesse Deus que você serve? Você crê que você é uma pessoa boa? Você crê que você é uma pessoa escolhida pelo Senhor? Você crê na bondade dele para a tua vida? Você crê na fidelidade dele para a tua vida? Se você crê nisso tudo para a tua vida, por que você não crê que ele tem outras pessoas igual a você por aí?
Quando você começa a desacreditar nas pessoas, você desacredita em você. Porque quando a gente olha para a gente sabe que a gente tem um monte de defeito. E quando as pessoas nos machucam, a falta de confiança, a quebra de confiança, é uma coisa terrível de verdade. Mas quando você acha que todo mundo agora é assim, você está desacreditando no poder de Deus na tua própria vida. Porque seria você ou eu os únicos, as únicas pessoas confiáveis no mundo? Quando eu não acredito em mais ninguém, eu devo não acreditar em mim também. Porque o mesmo Deus que age na minha vida, age na vida dos outros. Então, sim, tem muita gente fazendo maldade nesse mundo. Mas tem muita gente escolhida do Senhor. Tem muita gente chamada por Deus. Tem muita gente que ama de verdade, sim. Tem muita gente de coração puro, sim. Tem muita gente buscando ainda o Senhor, sim. A Bíblia diz sobre o remanescente, e o remanescente do Senhor são pessoas escolhidas a dedos por Ele. E Deus tem escolhido você que está aqui hoje. E quando você se decepcionou, e quando você ouviu alguém falar mal, e quando você ouviu uma coisa que você não gostou, e quando você viu algo que não estava legal, não era para você se acabar, não era para acabar com a tua vida, não era para acabar com o teu ministério, não era para acabar com a tua família, não era para acabar com a tua igreja. Isso era para você aprender e na oportunidade que Deus te desse novamente, você saber como levar essa situação, você saber como instruir o próximo que estaria passando pela mesma situação que você passou. Deus não deixa você se decepcionar com as pessoas para que você não acredite mais nelas. Deus te ensina porque você vai encontrar um monte de gente que está decepcionada por aí e você vai precisar ensinar a essas pessoas que não são todas as pessoas que são assim, que o mundo ainda tem gente boa, que o mundo ainda tem gente que ama, que o mundo ainda tem gente que cuida, que o mundo ainda tem gente que pensa no outro, porque nós somos criação do Senhor e Ele tem os adoradores que Ele procura, que Ele busca, que estão aqui aonde eu estou. O que você passa de ruim não te mata. E se não te mata é para fortalecer a tua vida e te preparar. Sabe aquela história que a gente conta? A pessoa chega quebradinha no culto. Chega aqui quebradinha. Aí o pastor dá a oportunidade. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Logo hoje, que eu tô exatamente toda quebrada. É isso mesmo, é isso. Mas é justamente isso que Deus quer. É para você chegar aqui na frente e dizer o quanto que você está quebrada, mas o quanto Ele tem te sustentado para estar aqui. Porque a glória não é para o nosso nome. A glória é para o nome dEle. Falar da história de Jó, antes me fazia chorar muito. Bem há uns 10 anos. Porque há 20 anos aproximadamente, eu fui dormir e acordei com meu filho morto do meu lado no berço. 3 meses depois, mataram o pai dessa criança no portão da minha casa. Eu morava no Rio de Janeiro, vim para Macaé. Com 3 meses que eu estava aqui, lembrem, eu perdi um filho. 5 meses depois, mataram o pai da criança. Com 3 meses que eu vim para Macaé, minha mãe morre na minha frente. 4 meses depois, meu pai morre e eu só soube 15 dias. Não pude ir nem no velório, porque esconderam de mim. Eu perdi as 4 pessoas que eu mais amava na minha vida em menos de 1 ano e meio. E eu não era crente. Minha mãe era católica, mas ela rezava muito. Mas tinham pessoas cristãs orando por mim já. Antes do meu pai falecer,
Depois do filho, do companheiro e depois da minha mãe, eu aceitei Jesus. E estou aqui até hoje. Firme e forte na rocha? Não. Se eu falar isso é mentira. Já pensei em desistir algumas vezes? Já. Mas estou aqui. E é para a glória do nome dele. Hoje eu tenho 2 filhas, um marido. E eu quero procriar, quero que essa família cresça. Tenho uma irmã com 2. Mas quando eu olhei há 20 anos, eu pensei que eu não ia ter mais nada na vida. Precisei parar os estudos. Precisei parar a minha vida para dar conta de uma irmã que tinha uma criança, minha sobrinha tinha menos de 1 ano de idade. Fui trabalhar em casa de família. Nessa época, isso não é vergonha nenhuma. Nessa época, eu trabalhei na casa de um assistente social que falou: você vai terminar seus estudos, você vai fazer curso, você vai progredir. E assim eu fiz. Terminei meu 2º grau, terminei meus estudos, comecei a fazer curso técnico, comecei a estudar, comecei a caminhar. E aí eu fui caminhando, fui estudando, fui caminhando, fui estudando. Não quis fazer faculdade. Na época eu achei que não precisava. Hoje eu faço. Estou terminando minha faculdade de RH. Sou formada em psicanálise. Tenho curso de inglês básico. Tenho curso técnico de logística. Tenho um montão de curso que eu podia ficar falando para você aqui agora. Mas o que eu quero que você entenda no meio disso tudo é que todas as coisas que eu pensei que eram para a minha morte chegaram para a minha vida em Deus. Todo embaraço, todo empecilho, todo obstáculo, toda causa está algo que hoje você não entende. Assim como o apóstolo Pedro não entendeu quando Jesus foi lavar os pés dele. Jesus para e, penso eu, se abaixa. Vai tirar, imagina um tênis, não estou dizendo que esse é o caso, mas tirar um tênis lá, sabe se aquele pé estava cheio de chulé? Para lavar os pés do apóstolo Pedro. Eu ficaria desesperado, igualzinho ele ficou. Imagina Jesus abaixando para lavar meu pé. Eu dizia: para com isso, Jesus. O que é isso? Isso. Para. Oxe. Não é assim? Os pastores, se for fazer uma coisa mais, a gente não quer deixar, né? Não, que isso, pastor? Que é isso? Jesus olha no fundo do olho dele e diz assim: olha só, o que eu faço agora aí, nessa luta que tu tá passando, nessa prova, nesse obstáculo, nessa guerra dentro da tua alma, porque essa guerra é terrível, e eu sei que é. Essa guerra é terrível. Essa guerra que tá dentro do seu coração, tá na sua mente, mas dói dentro do teu coração. Parece que a tua carne sente essa dor, essa guerra. Jesus está te dizendo assim: o que eu faço agora, tu não sabes, mas amanhã compreenderás. Não é para te matar. Não é para você morrer. Não é para acabar com a tua família. Não é para dizer que você não vai nunca mais ser feliz. Não é para você achar que acabou a felicidade do mundo. Tiraram tudo da onde você podia ter. Você agora não vai ser mais feliz. Não terei mais um relacionamento. Não tenho mais ministério. Não tenho mais um bom emprego. Não posso mais estudar. Ei! Não é para nada disso, não. É Jesus te dizendo: presta atenção numa coisa. O que eu estou fazendo agora, apesar de estar doendo, o que eu estou fazendo agora, apesar de estar machucando você por dentro, é para a glória do meu nome. E todas as noites que você tem chorado, mal dormido, todas as vezes que você tem precisado de ajuda e tem pedido socorro para mim, eu tenho ouvido. Porque Deus diz isso na Bíblia. Ele diz que os ouvidos dele não estão encolhidos para não ouvir aquele que clama, um filho que ora. Você é filha, você é filho. E ele sabe que o teu sofrimento é grande. Ele entende isso. Aquela mulher não aguentava mais. Aquela mulher tinha perdido casa, carro, dinheiro, família. E naquele momento ela estava vendo que ela ia ficar viúva.
sem o marido, sem o sustento, sem nada. Naquela época era um pouco mais difícil de representar, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas hoje fica mais fácil para mim pregar para você, porque eu posso te dizer uma coisa, talvez você não tenha marido, e você olha e fala, meu Deus, o que vai acontecer comigo? De repente você olha, você ainda não está firme com um pastor. Meu Deus, eu não tenho pastor, o que eu vou fazer? De repente você olha, meu Deus, a minha companheira não está firme, o que eu vou fazer? Jesus está te dizendo hoje, eu sou aquele que vai te sustentar. Eu sou aquele que vai segurar firme na tua mão e não vai deixar você esmorecer no meio dessa guerra que você está passando internamente. Todos os seus abalos emocionais, Jesus vai te ajudar a estabilizar. Todas as quedas de pressão por causa do emocional, Jesus vai ajustar. Todo pique que você tem, muitas das vezes psicológico, Deus vai colocar no lugar, porque Ele é fiel para cuidar de você. Eu só quero que você tenha atenção numa coisa nessa passagem. Quando você olhar para todos os lados e ver que está tudo desmoronando, cuidado com a tua boca. Adore o Senhor. Adore o Senhor, mesmo nesse processo da tua alma ferida. Foram 2 anos, quase 2 anos, tendo crises de ansiedade terríveis. Eu me formei na psicanálise porque eu vivi quase 2 anos terríveis dentro da minha casa. Piorou na época da pandemia. A gente não conseguia médico. Ninguém sabia o que ia ser de nós na terra. Ninguém sabia para onde nós iríamos. Se o mundo ia acabar. E é assim que você está pensando. Às vezes o mundo retomou aí a sua rota. Mas dentro de você continua esse pensamento. Porque parece que está uma bagunça aí dentro. Tua alma está dilacerada mesmo. E tu olha para todos os lados e só vê bagunça e explosão. Mundo desabando. Eu passei noites e noites sem dormir, chorando. Pensamentos suicidas visitaram a minha casa, mesmo eu sendo uma missionária na casa do Senhor. Era falta de Deus? Não! Porque tem vários fatores para isso ter acontecido. E eu não consigo falar agora, porque senão eu vou me estender demais. Mas o que eu posso te dizer é que não era falta de Deus. Mas seria falta de Deus. Se no momento que aquele copo meu que estava transbordando, eu usasse erroneamente as minhas palavras e as minhas atitudes. Eu não conseguia sair do sofá da minha sala. Com as noites acordadas que eu estava vivendo, eu tive um insight do Senhor que veio do céu. Porque eu só orava chorando e falando, me ajuda. Eu nem orava, eu só gritava, me ajuda. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Deus me ajuda. Deus me ajuda. E de repente algo estalou na minha cabeça. Já que você não dorme, coloca pregação na TV. E aí eu colocava pregações e chorava a noite toda. Algumas noites eu chorava mais, outras eu chorava menos. Mas a pregação estava rodando lá. A pregação estava lá. Você ouvia todas as pregações, missionária? Não. Em algumas noites eu prestava atenção em 10%. Em outras, em 15%. Em algumas noites, em nada. Em outras, eu conseguia prestar atenção numa pregação inteira de 30 minutos. Mas eu estava lá. Eu estava pedindo socorro a quem podia me ajudar. Eu estava num ambiente onde era favorável para Deus me curar. Era Deus só que podia curar? Não, eu podia procurar um médico, mas naquele momento estava difícil. E é isso que eu estou dizendo para você. Talvez para você hoje seja difícil procurar um médico para curar o teu emocional. Talvez hoje, por questão financeira, pela vergonha, seja lá o que for, seja difícil você buscar a cura da tua alma. Se para você isso é tão difícil, Deus entra nesse negócio para curar você.
A nossa alma, a nossa psique pode ser curada com remédio também? Pode. Mas se você tem qualquer dificuldade para chegar nesse processo, Deus também te cura. Deus também te salva. Deus também segura na tua mão. E para a glória do Senhor, quase 2 anos de muita luta, eu consegui me erguer, me levantar e lancei um livro que fala sobre ansiedade. A luta que eu estava passando, o choro que eu tinha, era para que o nome dele fosse glorificado. E hoje várias pessoas leem o livro, usam as técnicas, usam as dicas que eu dei, para que não passem tão mal pela situação que estão passando, que era igual a que eu estava passando naquele momento. Lembre-se, na hora do teu desespero, Senhor, eu sei que é para a tua glória, mas está doendo muito e eu preciso entender por que eu estou passando por isso. Eu preciso entender o teu propósito, eu preciso entender o que o Senhor quer, para que eu consiga ultrapassar esse obstáculo. Nessa noite, se o teu copo estiver transbordando, segura um pouquinho mais e começa a pedir a Deus para te ajudar. Começa a gritar por Ele. Começa a gritar por Ele, mas grita como você nunca gritou antes. Grita com sinceridade, grita dizendo para Ele que você não está aguentando. Não queira ser a Mulher Maravilha, o homem, o super-homem. Diga que você não está aguentando, porque Ele já sabe disso. Só que Ele respeita a tua decisão de segurar essa bomba sozinha. Ele respeita a tua decisão de segurar essa bomba sozinho. Se você não repartir com alguém, o outro não vai saber que você não está legal. Se você não disser para o outro que você não está bem, o outro não tem como saber o que está acontecendo com você. Talvez naquele momento, o que a mulher de Jó queria era que Jó entendesse que ela também não estava aguentando mais. Eu acho que o que ela queria que ele soubesse naquele momento é: eu tô aqui, Jó. Tô aqui contigo pro que der e vier. E ela tava. Ela não foi embora. Ela não foi. Ela tava lá. Só que para ela tava difícil aguentar ver aquilo tudo. Tava difícil, tava pesando demais. E aí você olha pro teu lado e vai ver que tem pessoas passando por situações muito mais difíceis que a tua. E não é pra gente chorar um no ombro do outro ali, se lamentando por horas, não. É para chorar, enxugar a lágrima, tomar um banho, pentear o cabelo e partir para dentro. Porque o que Deus te chamou para fazer é tão grandioso que isso que você está passando não vai parar a tua vida. Isso que você está passando não vai parar a obra que Ele tem na tua vida. Isso que você está passando não vai parar o teu ministério na igreja. Não vai parar a igreja, mas está te moldando. Pode ter certeza que está te moldando. Você está aprendendo um monte de coisa que agora tu não sabe, mas amanhã tu compreenderás. E aí, talvez, assim como eu, você vai estar aqui na frente dizendo assim: há 20 anos, há 10 anos aconteceu isso na minha vida e hoje eu estou aqui. Porque é para isso que Deus te chama. Mas eu sei que está sendo difícil. Eu sei que está sendo complicado. Eu entendo isso e Deus também entende. Jesus também entende. É por isso que a mesma vitória, mesmo a mulher de Jó tendo reclamado, tendo se revoltado, tendo ficado impaciente, Deus também foi com ela. Então não importa a impaciência que você está tendo. Não importa se você está triste. Não importa o que você já reclamou até agora. O que eu tenho para te dizer nessa noite é: Deus tem a mesma vitória que Ele teve para a mulher de Jó, para a sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para vocês, eu não vou fazer só com as mulheres. Eu vou fazer com os homens também. Coloca a mão no teu coração. Eu quero que você saiba de uma coisa. O que você vai falar agora não é para mim.
E eu sei que todo pregador fala isso. Mas é sério. Não é para mim. Entenda que o mundo espiritual precisa de uma ação. Deus é onisciente, tá? O que isso quer dizer? Deus sabe do teu pensamento. Satanás só sabe quando você fala. Isso significa que tem poder nos seus lábios, tem poder na sua boca. E é por isso que eu quero que você repita comigo, acreditando que o que você vai fazer agora está sendo algo mudado no mundo espiritual. Uma batalha espiritual começa agora. E eu preciso que você seja a soldada ou soldado, forte e corajoso, forte e corajosa, para entender que agora existe uma guerra contra a minha e a tua vida, para que a nossa vitória não chegue, mas em nome do Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, essa vitória vai chegar, porque nós declaramos agora, nós declaramos com toda certeza do nosso ser, que agora, neste momento, toda a batalha travada pelos demônios, no céu onde não conhecemos, está sendo derrotada no nome de Jesus. Repita comigo assim, Senhor Jesus. O meu interior está inundado de dúvidas, de questionamentos, de medo, de indecisão, até mesmo por embaraços. Tem coisas dentro de mim que eu ainda não consigo entender. Mas o Senhor, mais forte, mas o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. Eu ainda não tinha forma. E o Senhor já me conhecia. O Senhor já tinha os planos que o Senhor tem para a minha vida hoje. Mas eu quero viver em plenitude, em fidelidade, integralmente dentro desses planos. Mas está difícil, porque o meu interior tem me atrapalhado. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, Espírito Santo, aquieta a minha alma. Aquieta a minha alma. Conserta o meu interior. Aviva dentro de mim o primeiro amor. Aviva dentro de mim o desejo de me apaixonar pela tua presença. Aviva dentro de mim amor pela vida. Aviva dentro de mim amor pela tua obra. Aviva dentro de mim o amor pela vida que o Senhor me deu. Aviva dentro de mim a alegria de viver. Joga por terra, em nome de Jesus, todo embaraço, todo impedimento, toda dúvida. Lança fora todo medo, toda seta maligna, toda artimanha do inferno, todo dardo inflamado, toda tristeza, todo mal, todos os sonhos perdidos,
tudo que me coloca longe de ti, tudo que entristece meu coração, nessa noite, eu decreto, em nome de Jesus de Nazaré, que todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, todo cadeado trancado, toda porta fechada, já está caído e derrotado em nome de Jesus. Já está derrotado em nome de Jesus. A partir de hoje, a minha alma terá sede do Senhor. A partir de hoje, a minha alma clamará por ti. A partir de hoje, todas as vezes que eu pensar em desistir, a minha alma se levantará e irá em direção ao Senhor. A partir de hoje, eu estou sendo curada nas minhas emoções. Toda ansiedade que me atrapalhava, toda depressão que estava dentro de mim, toda tristeza que estava na minha mente, eu decreto derrotado, queimado, repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. A partir de hoje, a minha alma canta louvores ao nome do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, eu entrego a ti a minha vida. Pode repetir. Deus, eu entrego a ti a minha vida, a minha alma, o meu espírito, todo o meu ser. Tome posse de mim, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor guarde a tua vida, a tua casa, a tua entrada, a tua saída. Que você seja repleta e repleto de Deus nessa noite. Que o Senhor guarde a tua alma hoje, mas em todos os demais dias da tua vida. Em nome do Senhor Jesus. É que eu oro e agradeço essa oportunidade.